Antes, vamos para mais uma correção de nossa atividade de língua portuguesa, correto? Nós temos aí, primeiramente, uma questão do Enem, em que temos aqui um texto, um diálogo, onde se discute a língua que é melhor, que é mais bonita, que tem uma palavra com um tom mais significante. Então, nós destacamos aqui a questão 1 como o tom humorístico ocasionado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Então, em tom humorístico, eles discutem aqui uma palavra com a ocorrência em termos formais, né? Ficamos com a letra B, né? Temos aqui a questão da 2 também, é uma questão retirada das provas do Enem. A palavra mandinga, ela era denominada, né, durante as grandes navegações pelos portugueses como uma palavra utilizada para feiticeiros, né, que acabou virando sinônimo de feitiço, de sortilégio. E temos aqui no texto, evidencia-se que a construção e significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico, que é uma palavra que vem sendo repassada de tempo em tempo, o próprio nome já diz, né, ao longo da história. Então, nesse contexto aqui, o sócio-histórico é a melhor saída para essa questão, a letra A. Temos a questão 3, também retirada do Enem, palavras jogadas fora. Nós temos esse texto que fala sobre também variações linguísticas, né? Sobre tradições etimológicas, o rompimento de tradição de uma palavra, gramática normativa, aquela gramática que é cobrada nas escolas, no dia a dia formal, né? A considerada correta, o que na verdade não é, né? E nós temos aqui então a questão seguinte: a discussão empreendida sobre o desuso ou uso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se o quê? Que a letra C, abandono de determinados vocábulos, está associado a preconceitos socioculturais, ou seja, esses vocábulos são utilizados de forma preconceituosa devido à diferença social e cultural, né? Na formalidade, durante a língua culta, essa língua implantada pela burguesia, considera que certas palavras, certos vocábulos, sofrem muito preconceito sociocultural devido a essas diferenças de classe. Aliás, a linguagem diferencia as classes, né? Ela coloca, assim, bem clara que lugar de pobre é lugar de pobre, de rico também tem lá o seu lugar. Temos aqui também outra questão da FUVEST. O seguinte, a correção da língua é um artificialismo, continuei episcopalmente, o natural é a incorreção. Note-se que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe. Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir certamente que a língua falada é desprovida de regras? Sim. Nesse caso aqui, a língua falada, ela não tem tanto compromisso quanto a língua escrita, né? Então, acontece que a língua é regida por regras. O que acontece é que a linguagem escrita exige um texto adequado ao seu contexto. E o mesmo acontece à linguagem oral. Ela é muitas vezes informal, correto? A B. A resposta da B é o seguinte: você vai colocar o significado de episcopalmente, que é concentrado, centralizado no que está fazendo, por exemplo, né? Meter o bico. Por exemplo, o que quer dizer meter o bico? É você se atrever a falar o que não é chamado, né? No caso aqui, orelhas murchas, afasta-se para longe de forma oprimida, decadente, alguma coisa assim nesse sentido,
tá? A língua sem erros. Essa linguagem sem erros é do nosso colega Marcos Bagno, aquele que defende a gramática descritiva em relação à gramática normativa. Para ele, a língua viva é a falada, aquela do nosso dia a dia, aquela linguagem que você, ao falar, você já entende o que quer dizer, já está correto, né? Então, assim, ele defende a língua descritiva em detrimento da linguagem formal, né, vinda das grandes elites. E essa número 5, nós escolhemos a C. Precisa enriquecer o repertório do aluno, valorizando o conhecimento prévio e sua cultura de origem. Então, o que ele alega é o seguinte: valorizar o que o aluno traz de casa, valorizando seu conhecimento prévio que ele vem ao longo do tempo aprendendo e respeitando a sua cultura de origem, ou seja, respeitando a cultura alheia, né? Cada aluno traz uma diferente noção de palavras, de vocábulos, né? E deve ser respeitada. A questão 6, nós temos aqui um texto aqui bastante antigo, que nos mostra que é um texto da cantiga trovadoresca, que aqui nós escolhemos um exemplo de variação histórica, né? Note que nós temos aqui palavras bastante antigas, que muitos não conhecemos o significado, mas vem sofrendo mudanças ao longo da história, do tempo. Então, nós temos aí a questão a questão 6, marcada com a letra C, correto? Então, tá bom. Um abraço, espero ter ajudado. E qualquer dúvida, me chame aqui no Zap, beleza? Um abraço, meninos, e bons estudos. Tchau, tchau.